Muito bem, pessoal que acompanha aqui a Montenegro FM nas redes sociais. Hoje nós estamos aqui no Memorial ao Imigrante Alemão, aqui na Timbaúva, e a gente vai passear um pouquinho nesse espaço cultural muito bacana, que tem muito da história de Montenegro, da imigração alemã e muitos outros fatos. A gente vai conversar hoje com o Eduardo Kauer, que vai trazer algumas informações preciosas para a gente. Claro, aquele convite para você vir também conhecer o Memorial. Muito bem, Eduardo Kauer, estamos aqui no Memorial ao Imigrante Alemão. Gostaria que primeiramente você se apresentasse um pouquinho para o pessoal que por acaso está vendo o vídeo e ainda não lhe conhece, né? E falasse um pouquinho do Memorial para a gente. Então, meu nome é Eduardo Kauer, eu sou um teólogo e historiador. E desde 2012 a minha família resolveu revitalizar um prédio antigo aqui da propriedade e transformá-lo num museu. Por quê? Em 1943, quando meu avô comprou esta propriedade, as pessoas que venderam para ele deram uma série de informações de que aqui haviam objetos, né, que eram mais antigos, que eram do século XIX. E ele, como também tinha recebido objetos do pai dele, ele também começou a colecionar. Então, a coleção de objetos que aqui foi formada pelo meu avô a partir de 1943. Naquela época, ele comprou essa propriedade e os antigos proprietários tinham um coxo de pedra, um pé de cancela, que eram produzidos por negros escravizados. E o meu avô achou muito interessante, separou isso numa parte do galpão e guardou. O meu avô também trouxe uma cambona do meu bisavô e um freio de burro, né, para colocar então no burro quando vai puxar alguma coisa para conduzir uma carroça, alguma coisa assim, que pertencia ao meu bisavô. Também um panelão, correntes de ferro e outros objetos assim. Depois, ao longo da minha vida, algumas pessoas, alguns parentes, meus avós, meus tios-avós, também parentes da minha esposa, da família Berg, doaram alguns objetos para nós, né? Então a gente foi colocando dentro dessa coleção, acrescendo. A partir de 2012 a gente tinha então essa estrutura de pedra e nós resolvemos revitalizá-la, construir um prédio novo em cima de uma estrutura que já existia. E a partir dali a gente construiu então o Memorial ao Imigrante Alemão. Aqui nós vamos ter objetos antigos, não só da imigração alemã, mas principalmente focado na imigração alemã, fotos, livros e documentos que refletem. O nosso livro mais antigo ele é de 1781, então já mais de 240 anos de idade tem esse livro. Nós temos aqui a sala de exposição temporária, né? E aqui nós temos a exposição de longa permanência, que são as fotos dos imigrantes alemães que vieram para a região de Montenegro. Alguns desses imigrantes foram para São José do Sul, na época em que pertencia a Montenegro, outros foram para Barão, para outros lugares assim, na época em que pertenciam a Montenegro, né? Nesse período ali. E aqui as visitas acontecem por agendamento. Como nós não temos assim funcionários para manter o museu aberto com horário, as pessoas podem ligar, entrar em contato por WhatsApp, pelo Facebook e agendarem um dia de visita. E de acordo com a nossa disponibilidade, né, porque nós também temos as nossas atividades profissionais, nós conseguimos então agendar um horário para que a pessoa possa vir visitar. Um dos objetos que eu acho interessantes aqui do memorial é essa prensa de torresmo e banha. O que ela tem de interessante? Nós temos que pensar, ela é de Paverama, depois ela foi levada para São Pedro do Maratá. O que ela tem de interessante, que me chama muita atenção? Nós temos que imaginar, começo do século XX, uma pessoa morando lá no interior de Paverama, lá no interior de São Pedro do Maratá, e sem muito recurso. Não tinha uma madeireira, não tinha uma ferragem onde ele fosse buscar as coisas. Então ele fez uma prensa mais baixa e ele fez com um coqueiro essa parte aqui.
Essa parte é um coqueiro. É um trabalho artesanal de um agricultor do interior do Rio Grande do Sul, que sem ter metal para fazer a forma da prensa, ele pegou o que ele tinha, ele fez todas as ranhuras, a saída. Então, isso eu acho muito interessante. Quer dizer, ele teve uma dificuldade econômica, uma dificuldade de acesso a algo, e ele criou uma peça. E a mesma coisa no reaproveitamento. Em vez de ter um torno normal para prensar, ele usou um freio de carreta. Essa parte aqui de metal é um freio de carreta, que ele adaptou para fazer a prensa, né? Aqui nós temos uma peça que pertenceu a Jacob Bernardo Gribler. Então, o Jacob Bernardo Gribler, quando ele fez essa prensa, ele não tinha os materiais para produzir o equipamento, ele criou da mente dele, projetou e fez e executou artesanalmente, achando as soluções que ele tinha lá no interior de Paverama para conseguir produzir a prensa, para produzir a banha e o torresmo que ele precisava para alimentar a família dele. Foi. Um outro objeto que me chama muito a atenção, que me fascina, é este objeto aqui, este quadro. É uma Trauschein, é uma certidão de casamento. Em primeiro lugar, porque ela é grande, ela é muito bonita, muito decorada, né? Tem gravuras de Jesus batendo a porta, né? A família toda reunida lendo a Bíblia. E aqui estão as fotos do noivo e da noiva, Georg Wallauer e Pauline Schroeder. Então, aparecem os noivos, é difícil ver uma certidão de casamento onde aparecem as fotos dos noivos. Outro detalhe assim, ó, ela é do interior de Montenegro, de Campo do Meio, 18 de fevereiro de 1911, né? Toda em alemão, toda impressa em alemão e completada, né, pelo pastor da época, o Kurt Haupt, em alemão, obviamente, né? Mas, no entanto, ela foi impressa em Nova York. Por quê? Porque muitos imigrantes alemães foram para Nova York. Então, lá em Nova York havia uma imprensa, né? Havia publicação de livros, jornais, revistas, certidões de nascimento, tudo em alemão, inclusive para enviar para Montenegro, para Campo do Meio. Aí a gente vê a ligação entre os Estados Unidos e Montenegro, final do século XIX, começo do século XX.